Então, gente, nós vamos começar agora a corrigir a lista sobre a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício, uma amostra. Então, vocês vão prestar atenção que nesses exercícios de primeira lei de termodinâmica, a gente tem que ficar muito atento e ler o exercício devagar e grifando as palavras importantes, porque palavras como foi comprimido, foi expandido, aconteceu rapidamente, vai nos dar informação que nós vamos julgar diretamente na fórmula. Como esse exercício, olha, uma amostra de um gás ideal se expande, é uma informação importante, o trabalho é maior que zero, expandiu, aumentou o volume, duplicando o seu volume, duplicando, isso também é importante, durante uma transformação isobárica e adiabática. Então, isobárica, pressão, então vamos colocar aqui, ó, isobárica, pressão constante, ok? Adiabática, calor igual a zero. Então, a primeira lei vai ficar como? ΔU é igual a menos o trabalho. O trabalho, olha aqui, expande. O trabalho é maior que zero. Então, aqui vai ficar positivo e esse negativo é da fórmula. Então, a fórmula vai ficar desse jeito. Considerando que a pressão experimentada pelo gás a pressão é constante, ela sempre vai valer quanto? 5 vezes 10 a sexta Pascal, que é o mesmo que Newton por metro quadrado. E o volume tem que estar em metro cúbico, que tal? O volume inicial, ele é 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. E ele duplicou, não duplicou? Então, o volume final é o quê? 2 vezes o VO, porque ele duplicou, que vai ser 4 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos, porque ele duplicou. Podemos afirmar, letra A, o calor absorvido pelo gás durante o processo é 25 calorias. Falso, o calor é zero, porque é uma adiabática. O trabalho efetuado pelo gás durante sua expansão é de 100 calorias. Vamos ver se é de 100 calorias. O que é o trabalho? Vou colocar aqui letra B. Trabalho é pressão V menos VO. Trabalho é pressão que foi dada, 5 vezes 10 a sexta, Pascal. Pascal mesmo que Newton por metro quadrado. V menos VO, 4 vezes 10 a menos 5, menos 2 vezes 10 a menos 5. Pascal é Newton por metro. Presta muita atenção nas unidades, tá, gente? Pascal é Newton por metro quadrado. E metro cúbico, ok. Tá tudo no sistema internacional, o trabalho vai sair em joule. Então, trabalho vai ser 5 vezes 10 a sexta, que multiplica 4 menos 2, 2 vezes 10 a menos 5. Então, o trabalho vai dar 5 vezes 2, 10, certo? Vezes 10 a sexta, vezes 10 a menos 5, 10 a primeira. Isso vai dar 100. 100 o quê? 100 joule. Não sai em caloria. Uma caloria é aproximadamente 4 joules. Então, se fosse aqui em caloria, seria 25 calorias o trabalho, ok? Então, é falso. A número 2 é joule, que é a unidade que vai sair. Presta atenção na unidade, senão você vai lá, acha o valor de 100, corre e marca que é verdadeiro. A variação da energia interna do gás é de menos 100. A energia interna, olha o que aconteceu, ela é menos o valor do trabalho. O trabalho é positivo, porque aumentou. Então, ΔU é igual a menos, aqui é positivo, 100. O que? Joule. Essa é verdadeira. Letra C. Ok? Então, muita atenção. Pauliane, se aqui tivesse em litro, tinha que passar para metro cúbico. 1 metro cúbico tem 1000 litros, né? Se aqui não tivesse em Pascal, tivesse em ATM, tem que passar. O exercício vai dar. 1 ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Aí tem que fazer regrinha de 3. Então, fiquem atentos com as unidades, tá bom? Em termodinâmica. Número 2. Certa quantidade de gás ideal ocupa inicialmente um volume VO a uma temperatura PO, a uma pressão PO e temperatura TO. Esse gás se expande, aumenta o volume. A temperatura constante, então uma isotérmica, ΔU é zero, temperatura é constante. E realiza trabalho sobre o sistema, Então, o trabalho é realizado pelo sistema ou sobre ele. Se ele é realizado sobre o sistema, o trabalho é negativo, é a vizinhança que realiza.
significa que o volume diminui. Sobre o sistema, V diminui. O qual é representado nos gráficos de área pela área sobre a curva. Analise a alternativa que melhor representa a quantidade de calor trocada com o meio. Ele tem um gráfico. Aqui, temperatura e pressão, pressão e volume, pressão e volume, pressão e temperatura. Então, se a temperatura é constante, nós temos que ver qual é o gráfico aqui de uma isoterma. Como que é o gráfico de uma isoterma? Pressão e volume tem que ser assim. Tem esse gráfico aqui, temperatura e pressão, pressão e volume, uma isoterma, letra C. Ok? Então, ele deu várias informações, mas como ele quer um gráfico de uma isoterma, o único que corresponde é esse daqui, né? Nesse caso aqui, se bem que nesse caso aqui, aqui, ó, aqui também é uma isoterma, né? Vamos pensar aqui, ó, porque a temperatura está constante, P e PO. Por que não pode ser esse? E sim esse? Porque nesse caso aqui, o volume nosso tem que diminuir, certo? O volume tem que diminuir. Para o volume diminuir, a pressão tem que aumentar. Numa isoterma. Não é isso? O volume, vamos só pensar aqui. Pressão aumenta e volume aumenta. Por que não pode ser, vamos pensar aqui, por que não pode ser essa? Ou poderia ser essa? Vamos ver aqui, ele expande, então ele aumenta o volume, então a temperatura constante realiza um trabalho sobre o sistema. Então, vamos lá, gente. Aqui que ele fez essa confusão aqui, porque a temperatura constante, beleza, e realiza um trabalho. Então, certa quantidade de gás ocupa um volume, a pressão TO. A pressão PO e temperatura TO. Esse gás se expande, então ele vai aumentar o volume. A temperatura constante. Se ele aumenta o volume, a pressão diminui. Aumenta V e a pressão diminui. Então, o único gráfico que a pressão está diminuindo com o aumento de V é a letra C. Nesse caso, a pressão está aumentando, ó. E realiza trabalho sobre o sistema. Gente, aqui que eu errei. O gás que realiza trabalho sobre o sistema. Então, o trabalho é maior do que zero. O gás que realiza e não sobre o sistema. Então, o trabalho é maior que zero, o V aumenta, eu que errei aqui, tá? O P, então, diminui. Então, vamos lá. Que eu tenho? Eu tenho uma temperatura constante, eu tenho que aumentar o volume porque expande, e se eu aumento o volume e a temperatura é constante, o P tem que diminuir. Nesse caso, a temperatura é constante, ok, só que a pressão está aumentando e ela tem que diminuir. Nesse caso, a pressão está constante, não é esse o nosso caso. Nesse caso, eu estou aumentando a pressão e também o volume, também não é o nosso caso. Então, a nossa única opção é a letra C, que se trata exclusivamente de uma isoterma, né? A pressão está aumentando, está caindo, o volume está aumentando com a expansão e a temperatura está ficando constante. Então, presta atenção que o meu erro foi na interpretação aqui, ó. Esse gás se expande a uma temperatura constante e o gás realiza trabalho sobre o sistema. Então, é o gás que realiza trabalho, né? Então, se o gás realiza o trabalho, não é a vizinhança, o trabalho é positivo, certo? E não negativo, como eu tinha falado. Número 3. O diagrama abaixo representa um ciclo realizado por um sistema termodinâmico constituído de N mols de um gás ideal. Ciclo de P versus V. Vou olhar as unidades. Atenção nas unidades, aqui nós temos um problema. Olha para vocês verem, nós temos litro
com metro quadrado, Newton por metro quadrado. São compatíveis? Não. Então, na hora de eu fazer cálculo, eu tenho que transformar. Mas eu vi um ciclo e vi que é P versus V, significa que ΔU é 0, certo? Sabendo-se que em cada segundo o sistema realiza 40 ciclos, então ele realiza 40 ciclos em 1 segundo, ok? É correto afirmar que a potência do sistema é 1.600 watts. O que é potência? Eu tenho que lembrar. Potência é trabalho sobre tempo. Então, vamos descobrir qual é o trabalho que esse gás realiza? Trabalho, basta eu calcular o quê? A área, que vai ser base vezes altura. Então, a base, ó, a base é essa, a altura é essa. Só que nós podemos usar Newton por metro quadrado com litro? Não. Então, como é que eu faço? Eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, certo? Então, aqui eu tenho quanto? 0,6 menos 0,2 dá 0,4. 0,4 litros tem X. X vai ser 0,4 dividido por 1.000. Que vai ser 0,4 dividido por 10 a terceira, que vai ser o 10 a terceira sobra para o numerador, 0,4 vezes 10 a menos 3, que é o mesmo que 4 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Esse é o volume que eu tenho aqui, tá certo? Então, só fazer a regrinha de 3 aqui, ó. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, quem é a base? É 4 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Quem é a altura? 2 menos 1, 1. Olha aqui, o que tem aqui no eixo vertical? Vezes 10 a quinta. Então, o trabalho vai ser 4 vezes 1, 4. 10 a menos 4 com 10 a primeira. Trabalho é 40 joules. Então, em um ciclo, o trabalho é 40 joules. Eu não tenho 40 ciclos? Então, isso aqui, ó, é em um ciclo. Em um ciclo. Só que nós temos o quê? 40 ciclos em 1 segundo. Em um ciclo, o que eu vou ter, né? Então, 40, trabalho total. Vai ter que ser o quê? 40 ciclos vezes o 40 joule. Então, trabalho total vai ser 40 vezes 40, 1.600 joules, ok? Ele não faz 40 ciclos em 1 segundo, e em cada ciclo não tem 40 joules, então qual que é a minha potência? A minha potência é o trabalho total dividido pelo tempo. Qual é o trabalho total? 1.600 joule. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, 1.600 joules por segundo, que é igual a 1.600 watts, certo? 1.600 watts é o meu, é a minha potência. Então, guardem isso, gente. Potência é trabalho sobre tempo. Ele já deu quantos ciclos? Ele já deu tempo, ele quer em 1 segundo. Mas para isso ele precisa de 40 ciclos. Nós descobrimos o trabalho em 1 ciclo, que foi a área dessa figura do ciclo. Multiplica ela por 40, então eu tenho 1.600 joules em 1 segundo. Então, eu pego e calculo a potência, 1.600 por 1, 1.600 watts. Então, a resposta certa já é de cara a letra A. Então, viram aqui a importância de eu saber as unidades? Eu tenho que saber, ok? A relação de litro com metro cúbico. E lembrar, então, que 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Aí eu sempre passo de decímetro cúbico para metro cúbico, certo? Então, presta atenção aí nas continhas e nas unidades. Continuando, número 4. A invenção e a crescente utilização de máquinas térmicas a partir da Revolução Industrial produziram ao longo de 2 séculos impactos ecológicos de proporções globais. Para compreender o funcionamento das máquinas térmicas é necessário estudar os processos de expansão e compressão dos gases no seu interior. Em certas condições, todos os gases apresentam aproximadamente o mesmo comportamento. Nesse caso, são denominados gases ideais. Considere o diagrama pressão versus volume de um gás ideal, sendo as curvas isotermas. Então, as duas curvas são isotermas, que quer dizer que a temperatura é constante. Analise, então, as afirmativas. A energia interna
Energia interna sempre associa com temperatura. Do estado 1 é maior do que do estado 2. Do estado 1, a energia interna tem a ver com a temperatura. No gráfico P vezes V, a temperatura é o produto de P e V. Então, 1 vai ser esse volume com essa pressão. No estado 2, vai ser esse volume com a mesma pressão. Aumentou o volume. Então, o produto P2V2 é maior do que o produto P1V1. Então, a temperatura de 2 é que é maior e não a de 1. Então, essa é falsa. Por quê? Porque o produto P1V1 é menor do que o produto P2V2. E o produto P vezes V é proporcional à temperatura. Certo? Número 2, no processo 1 para 3, o gás realiza trabalho contra a vizinhança. Falso, 1 para 3 não variou o volume. Então, é isso mesmo? Deixa eu ver. O volume está constante. No processo de 1 para 3, o gás não realiza trabalho contra a vizinhança. O trabalho é nulo. Verdade, ele não realiza trabalho contra a vizinhança. Verdade, o trabalho é zero. O gás não realiza trabalho contra a vizinhança, não há realização de trabalho, certo? No processo 1 para 2, o gás recebe energia, certo? 1 para 2, ele recebe energia e também fornece energia para a vizinhança. De 1 para 2, ele aumentou a temperatura, certo? Então, ele aumenta T, logo, ΔU é maior que zero, ok? E ele aumentou o volume também. Se ele aumentou o volume, o trabalho é realizado pelo sistema. Se aumenta o volume, o trabalho é maior que zero e o trabalho é realizado pelo sistema sobre a vizinhança. Então, realmente, o gás recebe energia, né? Ele recebe energia porque ele aumenta a temperatura, aumenta a energia interna dele, mas também fornece energia para a vizinhança, porque o trabalho é realizado pelo sistema sobre a vizinhança. Então, quando ele é realizado sobre a vizinhança, quando o êmbolo sobe, ele está fornecendo energia para a vizinhança. Então, verdadeiros são corretas 2 e 3. Ok? Então, ele recebe energia porque aumentou a temperatura, né? Ó, o produto PV aumentou aqui, então aumentou a energia interna. E se ele realiza um trabalho sobre a vizinhança, ele está fornecendo energia para a vizinhança. Número 5. A figura a seguir mostra um cilindro fechado. Presta atenção nessa informação. Se ele é fechado, o volume é constante, o volume não varia. Porque... Ou melhor, ele é fechado, mas tem êmbolo. Se ele falar hermeticamente fechado e não falar que tem êmbolo, que o volume é constante. Deixa eu terminar de ler. Cilindro fechado em uma de suas extremidades e provido de um pistão. Beleza, então não é volume constante, tem um pistão de massa M que pode se movimentar. Esse cilindro contém um gás ideal. Aquecendo-se o conjunto, o diagrama PV que melhor descreve a transformação que está ocorrendo é: se você fornece calor e o êmbolo pode se mover, as moléculas vão se agitar e vão aumentar o quê? Vão aumentar o volume. Porque o volume pode mexer, então elas aumentam o volume a fim de manter quem constante, gente? A fim de manter a pressão constante. Pressão, lembrando, é a medida da intensidade com que as moléculas batem na parede do recipiente. Quando você fornece energia para o gás, as moléculas se agitam e elas vão tentar empurrar o êmbolo. Como o êmbolo é móvel e elas conseguem empurrar, elas aumentam o tamanho delas e elas continuam batendo com a mesma intensidade. A intenção é manter a pressão. Se o êmbolo não se movesse, aí a pressão ali dentro ia aumentar, porque elas não iam ter para onde fugir, elas iam bater mais fortemente nas paredes. Mas nesse caso, a pressão então vai ser constante. O volume aumenta, volume e temperatura aumentam. Então, qual é o gráfico aqui? Aqui o volume está aumentando, mas a pressão também está aumentando. Aqui pressão e volume, a pressão está aumentando. Está caindo, pressão está caindo, pressão está aumentando. O único com pressão constante e aumento de volume é a letra B, uma isobárica, certo? Próxima questão. Um botijão de cozinha
contém gás sobre alta pressão. Ao abrirmos esse botijão, percebemos que o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Como esse processo é muito rápido, olha aqui, adiabática, podemos considerá-lo adiabático. Considerando que a primeira lei da termodinâmica é essa aqui, onde ΔU é a variação da energia interna do gás, que é a energia transferida na forma de calor e trabalho é realizado pelo gás. É correto afirmar que, gente, a hora que a gente abre, o gás expande, né? A hora que ele sai, o gás expande. Se ele expande, trabalho maior que zero. Então, ΔU é igual a Q menos trabalho. Q é igual a zero porque é adiabática. Então, ΔU é igual a menos o trabalho. ΔU é menor que zero, porque o trabalho é positivo. Positivo com negativo, isso aqui fica negativo. Se ele é negativo, a temperatura cai. Ok? Então, houve uma... E o que acontece? O gás expande e a temperatura cai. A pressão do gás aumenta e a temperatura diminui. A temperatura cai, mas a pressão não aumenta, não. O gás expande e a pressão cai, né, gente? Porque ele vai sair lá do botijão que ele está contido para um espaço muito maior, a pressão dele vai cair. O trabalho realizado foi positivo e a temperatura não variou, falsa, a temperatura cai. O trabalho realizado pelo gás foi positivo, foi porque ele expandiu, verdade. E a temperatura do gás diminuiu, verdade, letra C. A pressão aumentou? Não, ele foi para o ambiente, ele diminuiu a pressão, certo? Próxima questão, número 7. O diagrama PV para uma determinada amostra de gás está representado na figura a seguir. Se esse sistema é levado do estado A para o estado B ao longo do percurso ACB, fornece-se a ele a quantidade de calor, ACB igual a 100 calorias, fornece, então é positivo. E ele realiza um trabalho, se é o sistema, então é positivo também. Ele realiza um trabalho de 40 calorias. Se por meio do percurso ADB, o calor fornecido, ADB, o calor fornecido é 72 calorias, então o trabalho realizado vale em calorias, trabalho ADB. Não sei. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Tenho aqui que chegar no estado B, eu posso ir ACB por esse caminho ou ADB por esse caminho. Presta atenção, gente. A variação da energia interna de A até B, ela é o quê? Ela é o B menos o A, não é isso? Por que eu tô fazendo de lápis? A variação da energia interna de A até B, ela é quem? É o final, que é o B, menos o A. É a energia interna que ele tem no final, que é o estado B, menos o que ele tem no A. Então, eu só vou precisar desse valor de energia interna e desse, que está associado com a temperatura deles, com o produto PV. Então, o que aqui é importante vocês prestarem atenção? Que eu não falei lá na hora que eu estava explicando o ciclo. A variação da energia interna, num processo termodinâmico, ela independe do caminho seguido. A variação, para mim, ela só depende das energias internas de A e de B. Então, não me interessa se eu vou de A para C para B, ou se eu vou de A para D para B. Ou se eu fosse direto, se eu traçasse aqui, agora eu vou pôr de lápis, uma reta direto de A para B. O ΔU nos 3 caminhos tem que ser igual. É a mesma coisa quando vocês aprenderam no ano passado variação de energia potencial, por exemplo. Eu preciso de chegar no 5º andar de um prédio. Então, a variação da energia potencial é o que eu tenho lá embaixo, no 1º andar, menos o que eu tenho lá em cima, numa altura, por exemplo, de 30 metros. O trabalho que eu vou realizar para me chegar lá, ele é igual à variação da energia potencial. Né? É o que eu tenho lá embaixo com o que eu tenho lá em cima. Então, esse trabalho, ele independe se eu vou pelas escadas, fazendo zigue-zague pelas escadas, ou se eu vou direto pelo elevador. Ok? É lógico que eu vou gastar mais energia, aí vai entrar outra coisa. Mas então vamos pensar se eu vou pelas escadas ou se eu vou escalando pelas janelas, em linha reta. O trabalho depende da variação da energia potencial. Aqui é a mesma coisa. A variação da energia interna, ela só depende da energia que eu tenho no ponto A e B. Ela não depende do caminho seguido. Então, o que nós temos? Nós temos um ΔU ACB, para ele ir para o caminho ACB, que é igual ao quê? Q menos trabalho, que vai ser 100
menos 40, que vai ser 60 calorias. Ótimo. E aqui, ΔU ADB, ele é o quê? QADB menos trabalho ADB. ΔU ADB é igual a Q72 menos o trabalho que eu quero saber. Pauliane, mas quem é ΔU ADB? Ele não está indo de A a B? Aqui também não está indo de A a B? Então, esse daqui é igual a ΔU ACB, porque independe do caminho que eu sigo, que vai ser 72 menos o trabalho ADB. Quanto que vale esse valor aqui? 60. 60 é igual a 72 menos trabalho ADB. Então, trabalho ADB vai ser 60 menos 72. Não é isso? 60 menos 72, multiplico por menos 1, o trabalho vai ser 12 joules. 12 joules, letra C. Certo? Então, guardem isso. A variação da energia interna em um gráfico PV independe do caminho seguido, depende apenas da energia final menos a energia inicial. Não interessa se ele foi pelo caminho de cima ou pelo caminho de baixo. A variação é o A, o B, a energia no final menos a energia no estado inicial. Ok? Se ele fosse direto aqui também, a variação da energia ia dar a mesma coisa, ia dar 60 calorias. Ah, gente, aqui não é joule, né? Porque eu só usei caloria e caloria, então só corrigindo aí. Aqui é caloria. E a resposta também ele pediu em caloria. Então tá todo mundo em caloria, não tem que transformar nada. Certo? Próxima questão, número 8, no diagrama P versus V, Pascal em metro quadrado. A seguir, 4 processos termodinâmicos cíclicos executados por um gás com seus respectivos estados iniciais são representados. O processo no qual o trabalho resultante realizado pelo gás é menor é o. Então, o trabalho aqui vai ser dado pela área. Todos estão no sentido horário, todos têm um trabalho positivo. Então, vamos ver. A área de quadradinhos, né, gente? Então, aqui, a área são 4 quadradinhos cheios. Aqui, 4 quadradinhos cheios. Ok. Aqui não chega a ser 4 cheios, olha, porque, olha aqui, para completar 4, faltou essa parte, faltou quase um quadradinho. Agora, vamos ver esse aqui. Esse aqui, ele tem cheio, ele tem esse quadradinho com esse, não é isso? Aí, ele tem esse laranja aqui, ó, que se eu pegar com essa parte aqui, dá um quadradinho. Depois, ele tem esse roxo, vou fazer de roxo. Esse roxo aqui, que faltou esse pedacinho, que pode ser esse. Então, ele ficou com 1, 2, o quadradinho laranja e o quadradinho roxo. 4 quadradinhos também. Então, o menor é quem? O menor é o K, que não tem 4 quadradinhos completos para somar na área. Essa foi tranquila, né? Que vai dar a opção aí de vocês, letra C, que ficou na minha outra folha. Número 9. Enquanto se expande, aumenta o volume, um gás recebe calor. Então, expande trabalho positivo, recebe 100 joules de calor. E realiza um trabalho positivo também, porque expandiu de 70. Ao final, podemos afirmar que a energia do gás, ΔU, Q menos trabalho, 100 menos 70, 30 joules. Positivo, então, aumentou em 30 joules. De graça essa, né? Número 10. O gráfico representa a transformação de um gás ideal que passa do estado 1 para o estado 2 e depois do estado 2 para o estado 3. Sabe-se que para que o gás passe do estado 1 para o estado 2 é necessário que lhe forneçam 100 kJ de calor. Então, o calor 1, 2, vou colocar assim, 100 kJ, tá certo? Isso aqui é o mesmo que 100 mil joule, que é o mesmo que 1 vezes 10 a quinta joule. Para que ele passe de 2 para 3, que se retirem, então, Q, 2, 3, que se retirem, negativo, 50 mil joules, que é o mesmo que 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, quarta joule, negativo. Sabe-se
que a pressão do gás no estado 1, pressão 1, é 100 kPa, que é 100 mil, que é o K é 1000, né? Pascal. Então, a pressão 1 é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Pode-se afirmar que a variação da energia interna do gás ao passar do estado 1 para o 3, 1 para o 3. Então, o que ele quer? Ele quer o 3 menos o 1. Do 3 para o 1, então é o final menos o 1. Ok? Então, não vamos colocar esse número assim, não. Vamos colocar assim, senão vou ficar trabalhar com romano. Ele quer o 3 menos o 1. Então, nós temos outra coisa. Esse gráfico é PV para me achar a área? Não, esse gráfico é volume e temperatura. Cuidado para não cair na armadilha. Vai lá e acha a área aqui do 1 para o 2 para me calcular o trabalho. Não posso achar a área, porque esse gráfico não é de pressão versus volume. Então, vamos pegar 1, 2. Vamos calcular o trabalho 1, 2, certo? Quem é o trabalho 1, 2? Trabalho 1, 2 é igual a pressão 1 para 2. O que está acontecendo de 1 para 2? O volume está aumentando e a temperatura também, proporcionalmente. Quando eu aumento o volume e a temperatura também aumenta, significa que é uma iso o quê? Esse gráfico é de uma iso o quê? Isobárica, a pressão é constante. Então, a pressão 1 é igual à pressão 2. Então, na transformação, pressão 1 é igual à pressão 2. Como que eu sei isso? Estou vendo no gráfico. Porque o gráfico, vocês podem voltar aí atrás para vocês verem, o gráfico de uma isobárica, volume e temperatura são proporcionais. Então, é a pressão 1 que multiplica V final, que é V2 menos V1. Então, quem é o trabalho 1, 2? É a pressão, que é 1 vezes 10 a quinta, que multiplica. Quem é V2? 12, já está em metro quadrado e Kelvin, então posso julgar. Quem é V1? 10. Então, olhem quem é o trabalho 1, 2. 12 menos 10 dá 2. Então, vai dar 2 vezes 10 a quinta joule. Então, já tenho o trabalho 1, 2. Agora, eu vou calcular o trabalho de 2 para 3. De 2 para 3, o volume é constante. Certo? Então, como que eu vou fazer para me calcular esse trabalho de 2 para 3? O volume é constante, então o trabalho 2 para 3, o volume é constante, 2 para 3. Logo, o trabalho é zero, porque de 2 para 3 o volume é constante. Então, o trabalho é zero. Então, agora eu consigo calcular o ΔU. O ΔU 1, 2 e o ΔU 2, 3. Então, vamos fazer o ΔU de cada um. Como que vai acontecer o ΔU aqui? ΔU 1, 2 é igual a Q 1, 2 menos trabalho 1, 2. ΔU de 1, 2, quem é o Q de 1, 2? Foi dado 1 vezes 10 a quinta. Menos, quem é o trabalho 1, 2? 2 vezes 10 a quinta. Ok? Então, 1 menos 2 vai dar menos 1 vezes 10 a quinta joule. Beleza, agora nós vamos calcular quem? ΔU 2, 3, que é Q 2, 3 menos trabalho 2, 3. Quem é o Q 2, 3? Menos 5 vezes 10 a quarta, menos quem é o trabalho 2, 3? Ele é nulo, porque não teve realização de trabalho. ΔU 2, 3 é menos 5 vezes 10 a quarta joule. Então, tá aqui. Tá bom, Pauliane, mas eu quero... eu não quero o U 2, 3 nem o 1, 2. Eu quero o U 3 menos o 1. Agora que entra o que a gente falou. O que, gente? O que é ΔU 1, 2? ΔU 1, 2. É o 2 menos o 1, ok? E o que é o ΔU 2, 3? É o 3 final menos o 2. Porque 1, 2 significa estado inicial e final. Então, é o final, o 2 menos o 1.
2, 3, o 3 menos o 2. Se fosse delta AB, seria o B menos o A, ok? Então, observem, se eu fizer um sisteminha e somar esse aqui tudo, ó, se eu pegar esses dois e somar, o que vai acontecer? Eu vou cancelar o 2 e vou ficar com o 3 menos o 1. Então, isso é que eu vou fazer. Então, eu vou construir aqui um sisteminha, que eu vou falar que o 2 menos o 1 é o delta U 1, 2. É menos 1 vezes 10 à quinta. O 3 menos o 2, ele é quanto? Menos 5 vezes 10 à quarta. Eu não fiz nada, eu só peguei e construí um sistema. Quando eu faço esse sistema, o que eu faço com aqui? Ó, aqui com esse negativo, cai. Então, eu fiquei que o 3 menos o 1 é igual a menos 1 com menos 5. Então, isso aqui vai ser o quê? Menos 1 vezes 10 à quinta. Eu posso somar 10 à quinta com 10 à quarta? Não. Então, eu vou passar para número. Menos 1 vezes 10 à quinta é menos 100 mil, ok? Menos 5 vezes 10 à quarta é 50 mil. Não é isso? 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então, o 3 menos o 1 é igual. Menos 100 mil com menos 50 mil, menos 150 mil joules. Que é o mesmo que menos 150 quilojoules. Menos 150. Esse foi mais difícil um pouco, né? Por quê? Porque eu tive que fazer uma coisa diferente aí. Então, vamos voltar que eu vou explicar. Nesse exercício, eu fui trabalhando à medida com os dados que foram sendo me dados. Então, de 1 para 2, eu coloquei o calor 1, 2. De 2 para 3, eu coloquei 2, 3. Quando eu tiro os dados, fica mais claro para mim. Se eu tenho Q1, 2 e Q2, 3, eu vou procurar descobrir o trabalho delta U de 1, 2 e o trabalho delta U de 2, 3. Porque de 1 para 3 não tem como, eu não tenho como fazer uma fórmula direto para ele. Eu não sei como que ele foi aqui, ó, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho de 1 para 2, depois eu vou calcular o trabalho de 2 para 3, aí eu consigo calcular o delta U para 1, 2, o delta U para 2, 3. Só que eu quero o 3 menos o 1, e nem aqui tem. Mas quando eu abro as equações, o que significa o 1, 2 e o 2, 3, eu consigo montar um sisteminha e achar o 3 menos o 1, ok? Então, é só ir fazendo com calma e usando, explorando os dados que foi dado no problema, como foi nesse caso, certo? Eu primeiro tirei os dados, procurei o que faltava e no final eu mexi com as equações para me descobrir o que eu precisava. Número 11. Uma certa massa de gás, inicialmente a temperatura de 1500 K, no estado A sofre a transformação ABCD, mostrada no gráfico conforme a figura. ATM com litro. Ok, ATM com litro são unidades compatíveis, né? Não é no sistema internacional, mas são compatíveis. Não é compatível é Pascal com litro. Assinale entre as alternativas seguintes aquela que é incorreta. A transformação AB é uma compressão isobárica. A para B, compressão, diminui o volume, ok. Isobárica, pressão constante, verdade. A transformação BCD é uma expansão isotérmica. Para mim saber se ela é isotérmica, eu tenho que ver o produto PV aqui, 5 vezes 2 dá 10. Tem que ser igual a esse, deu 10, ok. Tem que ser igual a esse, deu 10, ok. Então é uma isoterma. É uma expansão? É, porque está aumentando o volume. A temperatura no estado D tá aqui, é maior do que no A. D, o produto é 1 vezes 10. E o A, o produto é 5 vezes 10. Aqui o produto vai ser proporcional a 50. Então é falso, não é maior. O A é que é maior. As temperaturas B, C e D são iguais? Verdade. A temperatura no estado D é igual a 300. D é igual a 300. Não dá pra gente... Como acho que é a falsa, né? A falsa é essa daqui. Se a temperatura no estado A é 1500, certo?
Essa daqui tem que ser o quê? 5 vezes menor. 1.500 por 5 vai dar 300. Então, verdade. Porque ele deu do estado A. A proporção aqui é 10 para 50. Significa que A é 5 vezes maior. Se A é 1.500, aqui 1.500 por 5 vai dar 300. Então, a resposta incorreta é a letra C mesmo. Número 12. A transformação de um certo gás ideal que recebeu do meio exterior 100 calorias está representada no gráfico a seguir. Então, ele recebeu, então ele absorveu 100 calorias vezes 4 vai dar 400 joules. Eu tenho a pressão e o volume, a pressão está constante. A transformação foi isobárica, verdade. Transformação... assinale é incorreta, verdade. O trabalho realizado é igual a 120. O trabalho é igual ao quê? Área do gráfico, tá tudo ok, metro cúbico. Então, a área base vezes a altura. Base 0,4 vezes a altura 3 vezes 10 ao quadrado. Vai dar 1,2 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 120 joules. Então, verdade. A energia interna do gás aumentou 70. A energia interna vai ser Q menos trabalho. Q 400 menos 120. Trabalho aumentou, então ele é positivo. 400 menos 120 vai dar 280 joules. Então, essa daqui é 280 joules. Aqui é joule, aqui é joule. 280 dividido por 4 vai dar quanto? 70 calorias, né? Então, esse aqui tá certo. Se a temperatura do gás no estado 1 era 27, no estado 2 será 627. Deixa eu só ver aqui se eu fiz certo. Base 0,4 vezes a altura. Achei o trabalho. Quantidade de calor, trabalho positivo, dá 280. 280 joules. 280 dividido por 4, 70 calorias. Não, tá certo. Se a temperatura do gás no estado 1 era 227, no estado 1, então, a temperatura 1, então, era 227 mais 273, 300K. Então, aqui é 300K. Então, P vezes V, 300K. Então, aqui que o volume triplicou, aqui teria que ser, olha, o volume aqui foi de 0,2 para 0,6, triplicou. Então, aqui teria que triplicar, vezes 3. Então, aqui tem que ser 900K. 900 menos 273 vai dar 627 graus Celsius, verdade. Durante a transformação, a velocidade média das moléculas do gás permaneceu constante. Essa é falsa, né? Durante a transformação, a velocidade média das moléculas do gás permaneceu constante. Essa é falsa. Por quê? A velocidade, a temperatura aumentou. Logo, a velocidade aumenta. Temperatura é diretamente proporcional à velocidade. Temperatura se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética, porque eu aumento a velocidade de movimentação. Então, durante a transformação, a velocidade média das moléculas permaneceu constante. Então, essa aí, a resposta certa é letra E. O que tá no gabarito, hein? Eu acho que o gabarito, eu passei o gabarito errado dessa. 12. 12E, ok? Corrijam pra mim, acho que tá C. Corrijam pra mim. 12, resposta certa, letra E, tá? Então, essa aí, olha, atenção aí, ó, gabarito... não, eu acho que eu já consertei, tá? Eu acho que eu já consertei aí, que eu ainda não postei. Então, 12, opção incorreta, letra E. Número 13. Um gás perfeito se expande e aumenta volume, passando de 1 para 2, conforme mostra o diagrama. Considerar uma ATM igual a 1 vezes 10 à quinta e uma caloria igual a 4 joules. Sabe-se que na transformação o gás absorveu, então calor, 2 vezes 10 à quinta caloria. Pode-se afirmar que é na transformação 1 para 2. Então, eu tenho aqui pressão em ATM. Olha para vocês verem. Pode ATM com metro cúbico? Não. Então, nós temos que passar isso aqui para quê?
Nós temos que passar isso aqui para Newton por metro quadrado. Olha aqui, ele já deu 1 atm é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, basta eu colocar aqui 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, quando eu for usar os valores, eu tenho que multiplicar por 10 a quinta. Porque cada 1 atm vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Pascal é o mesmo que Newton por metro quadrado. Então, como é que eu vou calcular o trabalho? O trabalho vai ser a área abaixo do gráfico. O trabalho vai ser a área, que vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior? Essa daqui, que vale 5 vezes 10 a quinta, mais base menor, essa daqui, 2 vezes 10 a quinta, vezes a altura, que é essa daqui, 6 menos 2 dá 4, dividido por 2. Cortei aqui. 5 mais 2 dá 7 vezes 2, 7 vezes 2, 14 vezes 10 a quinta joule. Então, aqui está em joule. Aqui está em caloria. Eu multiplico por 4, vai ficar 8 vezes 10 a quinta joule. Então, qual que vai ser o ΔU? ΔU vai ser Q menos trabalho. Q, 8 vezes 10 a quinta menos 14 vezes 10 a quinta. ΔU é igual a menos 6 vezes 10 a quinta. Significa que a temperatura, o que aconteceu com a temperatura se o ΔU deu negativo? A temperatura caiu, né? Então, o gás realiza trabalho negativo? Não, porque o volume está aumentando, o trabalho é positivo, então esse aqui é falso. O gás sofre uma perda de 12 em sua energia interna? Não, ele perdeu, mas perdeu 6 vezes 10 a quinta. A energia interna do gás sofre um aumento? Não. O gás sofre um resfriamento? Isso, temperatura cai, pois ΔU menor que zero. Beleza, e perde 6 vezes 10 a quinta de energia? Verdade. Certo? Então, toda vez que ΔU for negativo, a temperatura cai e ele está perdendo aquela quantidade de energia. Última questão, ele deu um gráfico de pressão com volume. Aqui tem pressão em tora e volume em litros, mas não tem valor, não vou precisar de valor, ele está só comparando as temperaturas. Então, eu não preciso de transformar nada, eu não vou jogar em fórmula nenhuma. Ele quer que eu compare as temperaturas. Então, para me comparar as temperaturas, basta eu comparar os produtos. P1 vezes V1. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4, aqui é 5, né? E aqui? Aqui é 10, 20, 30 e aqui é 45. Então, para me comparar, eu tenho que pegar P1 vezes V1, quanto que dá? P2 vezes V2, quanto que dá? P3 vezes V3, quanto que dá? Isso é proporcional à temperatura. Então, vamos lá. P1 vezes V1 vai dar 45 vezes 1, que vai dar 45. P2 vezes V2 vai dar P2, 10. V2, 3. Isso vai dar 30. P3 vezes V3 vai dar 5 aqui. V6, 30. Então, olha o que acontece. Se isso é proporcional à temperatura, o que acontece? A temperatura de 1 é maior, porque ela deu 45, do que a temperatura de 2, que é 30, que é igual a de 3, que é 30 também. Que letra que dá? Letra B de bola. Ok? T1 maior que T2 igual a T3. Certo? Então, com isso, a gente encerrou essa lista aí. Se ainda ficar alguma dúvida, pode perguntar, tá? Na nossa aula síncrona aí, ou então se quiser me mandar pelo Zap.